30 anos começava um importante movimento na saúde pública do Brasil, a luta antimanicomial. Até o fim do século XX, a única solução para a questão eram os manicômios. O Trilha de Letras de hoje fala deste infeliz episódio. E quem está aqui para conversar sobre esse assunto com a gente é a pesquisadora, jornalista e escritora Daniela Arbex. Querida, seja muito bem-vinda. Como vai? Vamos conversar desse assunto que é muito sério. É verdade. Você publicou um livro chamado O Holocausto Brasileiro, que é um best-seller com 300 mil exemplares vendidos, como está aqui na capa, publicado pela Geração Editorial, não é isso? Isso. E que trata justamente do antigo Hospital Colônia de Barbacena, que era um manicômio. Queria que você dissesse um pouco como surgiu o interesse por esse assunto. Então, eu sou repórter especial de um jornal do interior de Minas, que é a Tribuna de Minas, e eu já trabalhava com a temática da violação de direitos humanos desde sempre, desde que eu comecei no jornalismo. Mas em 2009, eu fui fazer uma entrevista com um psiquiatra da minha cidade, que é José Laerte, e no meio da entrevista ele me mostrou fotos que foram tiradas dentro desse hospital em 1961 pelo fotógrafo da revista Cruzeiro, Luiz Alfredo, que é daqui do Rio. E eu fiquei muito impactada quando eu vi aquelas imagens, porque eu não consegui enxergar em nenhuma daquelas fotos o hospital. Eu dizia, mas cadê o hospital? E eu só conseguia, para mim, essas imagens remetiam a um campo de concentração. Assim, o que me veio à mente nesse momento, quando eu vi essas imagens, era como é que a minha geração não sabe nada sobre a história. Elas são impressionantes, essas fotos. Essas imagens aqui são incríveis. Olha. Assim. Nessa que está à esquerda do vídeo, que vocês estão vendo, um paciente está bebendo água do esgoto que cortava os pavilhões. Essa aqui. E aí eu disse que eu queria procurar os sobreviventes, se é que existiam alguns sobreviventes, mas eu não queria qualquer sobrevivente, eu queria aqueles fotografados pelo Luiz Alfredo. Olha. E a minha busca começou 50 anos depois, porque eu só consegui ser liberada pelo jornal para fazer em 2011, quando essas imagens completaram 50 anos. Não, como é que é? Eu vendi a pauta para o jornal, mas o jornal naquele momento não podia dispor do meu trabalho, porque a gente estava fazendo outras coisas. E eu falei, não, quando a gente chegou em 2011, eu falei, essas imagens completaram 50 anos, a gente precisa ir atrás dessas pessoas. E foi assim que tudo começou. E o livro tem um título muito forte, que é O Holocausto Brasileiro, né? E mais de 60 mil pessoas morreram aqui, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil, entre 1903 e 1980. Do que eles morriam? Então, eles morriam de tudo, de fome, de frio, de invisibilidade, de abandono, de esquecimento, de tudo, porque esse era um local em que era um local de solução final, assim, que as pessoas eram mandadas para lá para morrer. Né? Era o único trem do Brasil, da mesma forma que os judeus eram encaminhados de trem para os campos de concentração nazistas, essas pessoas também eram encaminhadas em vagões de carga para esse local. E era o único trem que fazia viagem sem volta. Guimarães Rosa, que é o nosso grande escritor brasileiro, ele cria uma expressão trem de doido a partir dessa experiência de Barbacena, porque ele foi médico, ele serviu no exército em Barbacena como médico lá, e ele via a chegada desses trens e cria essa expressão trem de doido para se referir a esse único trem do país que fazia viagens só de ida, né? Só de ida. E você foi, então, atrás dessas pessoas que tinham vivido nesse pesadelo tanto tempo depois. E como é que foi essa busca? Foi difícil? Foi fácil? Não, foi incrível. Quais histórias você tem para contar da busca? Então, foi incrível, assim, porque eu primeiro procurei o Luiz Alfredo, que é o fotógrafo que mora em Niterói, e felizmente está vivo, está com 80 anos, é um homem incrível. E as memórias dele deram um pontapé inicial para a minha busca. Então, a partir das imagens dele, dessa conversa com ele, eu fui para Barbacena com essas fotos, pedi a ajuda de funcionários do hospital, de ex-funcionários, da população, para que eles olhassem aqueles rostos. Foi uma investigação totalmente artesanal, como é o meu trabalho, né? Que são investigações artesanais, mas eficientes, né? E aí as pessoas olhavam e falavam, eu acho que esse aqui é o seu fulano que está lá na residência terapêutica número 30. Eu chegava lá, não era. Não, essa aqui é a dona fulana, eu tenho certeza. 50 anos é muito tempo. Chegava lá, não era. Mas quando foi o primeiro sobrevivente que eu encontrei, que foi o Machadinho. O Machadinho, Rafael, é a prova de que existe sim prisão perpétua no Brasil, porque ele foi levado para lá na década de 60, acusado de ter colocado veneno na bebida de alguém. Isso nunca foi comprovado, mas coincidentemente ele é negro e pobre, não é?
Então ele foi levado para lá e ele passou mais de 50 anos institucionalizado nesse local. E ele morreu o ano passado dentro desse hospital. Ele nunca saiu, ele perdeu todos os vínculos sociais, afetivos, né? Então, olhar para o Machadinho, também fico arrepiada de lembrar daquele momento, foi a certeza de que a história realmente aconteceu. E te digo mais. E ele foi o primeiro que você encontrou? Foi o primeiro que eu encontrei. Se essas fotos não existissem, seria impossível, mesmo com a qualidade dos documentos que eu consegui reunir, a gente contar essa história. Isso é muito interessante, mas uma coisa que eu achei bem pertinente do Holocausto brasileiro é essa sua inteligência de querer ir atrás da voz dos pacientes, né? Em geral, quando um jornalista vai olhar sobre um determinado assunto, ele pesquisa, mas ele dá o olhar dele daquele assunto. E você, não, você quis dar voz a pacientes que sobreviveram a esse hospital. Então, Rafael, esse é o grande diferencial desse trabalho, desse livro, porque outras pessoas que me antecederam, como a matéria do Luiz Alfredo, que ele ilustra da revista Cruzeiro, depois veio o jornal Estado de Minas em 79, fez uma grande denúncia, eles falaram sobre a história e pelos pacientes. Foi a primeira vez, no meu caso, que os pacientes ganharam voz. Foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de contar o que eles passaram. E isso gerou uma comoção no Brasil, assim. E aí ficou impossível você virar a página como das outras vezes. Porque quando eles puderam falar do que eles passaram, isso foi completamente tocante. Então, assim, eu escrevo o sentimento deles, o que eles passaram, o que eles viveram. Eles contam a própria história. E isso realmente foi um grande diferencial. Faz a diferença. E como é que você se ligava afetivamente a isso tudo? Porque é um tema tão pesado, você via essas pessoas ali com toda uma história no corpo, na mente, enfim. E como é que era essa relação? Você chega lá e morreu ou então algum que você conheceu e morreu e você ouviu a história? Olha, aconteceram coisas muito incríveis durante esse processo. Eu acho assim, lidar com essas histórias era muito difícil. Eu estava num momento pessoal muito emocionante, que eu tinha acabado de ter meu filho e estava amamentando meu filho e estava entrevistando mulheres que não puderam amamentar os seus filhos porque elas tiveram os filhos arrancados ao nascer. Eu falo isso, fico muito emocionada até hoje, assim, porque isso foi muito forte. E é muito difícil você contar uma história dessa e dizer assim, agora está aqui a jornalista. Claro. É impossível. Aliás, até porque isso não existe, né? E é o lado humano que faz o livro ter qualidade. Exatamente. Para você tocar o outro, você precisa se deixar tocar. Então, assim, eu me entreguei a essas histórias. Eu me entreguei a essas pessoas também. É uma das histórias que são contadas no livro. Nós conversamos também com a pesquisadora Ana Paula Guljor para saber como o tratamento desumanizado dos manicômios existiu por tanto tempo no Brasil. E será que nós superamos essa situação? Vamos ver. Hospitais que eram com respaldo do Estado, né, como uma política oficial de Estado, com respaldo jurídico e o respaldo da ciência, da medicina, eles se constituem como um locus ótimo de tratamento do louco, mas que, na verdade, né, era um espaço de resolução de conflitos sociais. A gente fala isso, né, no movimento antimanicomial, com as pessoas engajadas na reforma psiquiátrica, que existe uma questão prioritária que não é apenas a desinstitucionalização do sujeito que estava internado, mas é a reabilitação da sociedade, da forma como ela olha o diferente, na forma como ela pensa a inclusão, no sentido da tolerância, o que faz com que a sociedade seja conivente com esses espaços, né? Talvez porque, de certa forma, esses espaços também tenham essa função, que naquele momento era o louco, quando a gente está falando 70, 80, né? Desde da fundação de Barbacena, né? Que é o caso aqui da nossa discussão. Mas se a gente pensar hoje, que são essas grandes comunidades terapêuticas para usuários de crack, né? Será que elas não reproduzem mais ou menos uma certa semelhança? Então, de certa forma, a sociedade necessita desses espaços para colocar aqueles que ela não consegue conviver como igual. Quando ela não consegue lidar com essas diferenças, ela, digamos que é quase que um tapete para onde as pessoas vão para baixo, né? Muito boa essa provocação da Ana Paula, porque é justamente isso. Como você enxerga esses novos lugares e esses novos excluídos na nossa sociedade que a gente às vezes trata como eram tratados aqui os pacientes do Hospital Colônia?
Então, ela trata de uma questão que é fundamental e super atual, que é os locais para onde nós mandamos os indesejáveis sociais, que são aquelas pessoas que não se encaixam no ordenamento social, aquelas pessoas que nos incomodam, aquelas pessoas que a gente não gostaria de cruzar com elas na rua. Então, na verdade, a gente teve os hospícios que cumpriam esse papel, né, por nós também sermos uma sociedade muito higienista, em que a questão da limpeza social ainda está muito presente. E a gente tem hoje as comunidades terapêuticas, como ela citou, em que há internações compulsórias, em que pessoas são obrigadas a trabalhar, são obrigadas a adotar uma religião com a qual elas não se identificam, né? E a gente tem... Num Estado laico. Exatamente, vamos falar. Um local que foi criado, no caso do Hospital Colônia de Barbacena, que foi criado em 1903 e que funcionou precariamente, com violação de dignidade até 1980, ele não se sustenta por 8 décadas se não houver só a conivência do Estado. Muito mais do que a conivência do Estado, que a conivência dos médicos, dos enfermeiros, tem a conivência da sociedade, tem a conivência das famílias. Quer dizer, então todo mundo é muito responsável pelo que aconteceu lá. E hoje somos todos coniventes nessas situações que a gente... Com certeza, quando a gente se omite porque incomoda, porque, não quero ver isso, não, na Cracolândia, vamos limpar a rua, a gente permite que esses espaços continuem sendo reproduzidos e que haja demanda para esses locais. Infelizmente. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Manda pra gente que a gente tem prazer de mostrar aqui no programa. A gente volta já, depois do intervalo. O projeto é o Literatura na Varanda. Nós estamos completando 1 ano e fizemos alguns encontros literários homenageando alguns escritores. Fizemos encontros homenageando a obra de Clarice Lispector, Lima Barreto, e o próximo vai ser sobre a obra de Graciliano Ramos. Os encontros têm sempre entrada franca e acontecem aqui em Niterói. Basicamente, o projeto Literatura na Varanda busca difundir a literatura, promovendo uma troca entre os interessados na arte literária e sempre divulgando grandes nomes da literatura, tanto nacional como a literatura estrangeira. Principalmente, nós utilizamos as redes sociais, que é onde temos maior visibilidade, e quem quiser acessar a nossa página no Facebook é só colocar Projeto Literatura na Varanda, que lá vai encontrar toda a programação para participar dos nossos eventos. Nós sempre incluímos debate, um recital de poesia e música ao vivo no encerramento de cada encontro literário. Olá, o Trilha de Letras está de volta, hoje numa discussão sobre manicômios com a escritora e jornalista Daniela Arbex. Antes de voltarmos ao papo, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente hoje. Será que de loucos todos nós temos um pouco? Nesse livro aqui, O que é loucura, delírio e sanidade na vida cotidiana, o psicanalista Darion Lieder faz uma análise desse nosso dia a dia, em que parece que cada um de nós tem algum tipo de insanidade, mesmo que não pareça pra gente mesmo. E ele conta algumas histórias e faz análises, como essa daqui, por exemplo. Uma paciente entrou em pânico ao ver perto da sua casa um homem que, por acaso, tinha o cabelo ruivo. O indivíduo não lhe fizera nada e ela não fazia ideia de quem fosse. Mas, na mesma hora, o homem tornou-se uma presença invasiva para ela, que ficou completamente apavorada. Sentiu-se como se ele a estivesse invadindo, apesar de nem estar próximo em termos espaciais. Quando menina, essa paciente tinha sido alvo de um encontro sexual traumático com um adulto ruivo. O livro prossegue com várias histórias e também fazendo com que a gente reflita sobre o nosso cotidiano contemporâneo. E lembrando ou pensando que parece que a gente vive num mundo louco. Daniela, nesse seu livro O Holocausto Brasileiro, você fala dos pacientes que eram levados para o Hospital Colônia, e é curioso que apenas 30% deles tinham um diagnóstico de doença mental. Como é que eles eram levados para lá, então, e como quem os mandava para lá e como isso acontecia?
Então, bastava ter alguém com mais poder. Eles podiam ser encaminhados para lá pelo poder público, eles podiam ser encaminhados pela caneta de um delegado que diagnosticava, né? E aí a gente consegue documentos no Arquivo Público Mineiro, um deles de 1911, que comprovam a falta de critérios médicos para a internação das pessoas. Nesse de 1911, uma brasileira chamada Maria de Jesus foi internada no hospital aos 23 anos porque ela tinha tristeza e calma como sintoma. Então, isso mostra exatamente que a maioria das pessoas que foi encaminhada para lá não sofria de doença mental. E é claro que você, num ambiente hostil como aquele, se você entra sã, você enlouquece, e rapidamente, né? Então, assim, os prontuários são muito claros em relação a isso. A pessoa chega, paciente agitado. Uma semana depois, paciente agressivo. 2 meses depois, paciente contido na cela. E pacientes que ficavam 2 anos presos na cela. Isso é uma coisa inimaginável. E uma dessas pacientes, que é a Sueli Rezende, era a paciente mais temida do hospital, mas também a mais divertida, a mais inteligente. E ela é uma mulher que ela respondeu com violência, toda a violência a qual ela foi submetida, mas ela usou a inteligência dela para resistir a tudo que ela passou através de um hino que os pacientes cantam até hoje, os sobreviventes se reconhecem nesse hino até hoje, que diz mais ou menos assim: Seu Manuel, tenha compaixão, tira nós tudo dessa prisão. Estamos todas de azulão, varrendo o pátio com o pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias. E o mais incrível é que as funcionárias cantam essa música. Então, como ela conseguiu passar essas... A paciente que era considerada louca, ela conseguiu, com esse hino de resistência, protestar contra o que ela passava sem ser punida. E fazer um retrato do que ela vivia em relação à comida, em à mão de relação obra ao tratamento, escrava. a tudo, né? Porque eles trabalhavam. Trabalhavam, não só dentro do hospital, mas para a cidade de Barbacena. E ouvir isso tudo me recorda um pouco a banalização do mal, assim. Ou seja, como os médicos, as enfermeiras, as pessoas da cidade que viam o trem passar, né, cheio de loucos indo e não voltando, como todos eles encaravam essa situação? Então, eu acho que a palavra é essa, de banalização do mal, naturalização do mal, né? Eu acho que as pessoas, para lidarem com essa realidade, elas precisavam fingir que não viam. Porque você enxergar isso todos os dias é muito doloroso, é terrível. Então, elas passaram a fingir que não viam e normalizar toda aquela situação. E o que acontecia durante as entrevistas com os funcionários, que foi a parte mais difícil do trabalho, não foi achar os pacientes e dar voz para eles, foi fazer os funcionários falarem. Porque existia uma resistência enorme da parte deles, que se sentiam acusados pelo meu trabalho, diziam, eu não sou nazista não, por causa do nome, né, da série de matérias inicialmente e tal, mas que ao longo das entrevistas, porque eu voltei mais de uma vez nas casas, teve funcionário que eu ouvi 5 vezes, foram 5 encontros, as pessoas iam fazendo uma reflexão sobre o que elas viveram, iam mudando completamente a sua postura, a ponto de, na última entrevista, uma funcionária dizer para mim, eu podia ter feito muita coisa, ter evitado mortes. Eu disse quantas? Ela, muitas talvez. E aí elas fazem uma reflexão sobre o que elas viveram. Aí elas começam a enxergar que o que elas viveram não foi uma coisa natural, foi algo terrível e tal. Então, esse processo... Essa releitura do que você fez. Essa releitura de você começar a enxergar para o que você fechou os olhos durante tanto tempo. Acho que foi um processo mais difícil. E tem um longa documentário feito por você sobre esse assunto. E se chama... Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro passou aonde? Então, ele está sendo exibido pela HBO e ele está em 40 países hoje. Eu tenho que dizer que esse longa é assinado não só por mim, mas pelo Armando Mendes, que é um diretor que mora aqui no Rio de Janeiro e que deu um olhar todo especial para o tratamento que a gente queria dar para esse filme. Ele é muito responsável pela qualidade desse trabalho. E a gente... o documentário ele é muito forte e muito impressionante, porque
pessoas que eram opositoras ao livro foram convidadas para dar depoimentos no documentário e elas acabaram revelando atrocidades muito mais graves do que o livro traz. Isso foi incrível, mas também dessa forma, de uma forma completamente natural, do tipo, eu dei muito choque, mas eu punha assim de 5 em 5. Antes, eu mandava eles fazerem uma oração. Olha. Era assim, os depoimentos são muito fortes. Então muito vale fortes. ler o livro e depois ver o documentário. Vale muito. Como falamos no início do programa, a partir da década de 80, deu-se o início da humanização do tratamento psiquiátrico e a extinção dos manicômios. Mas, afinal, quais são as bandeiras da luta antimanicomial? Vamos ver. A bandeira principal é a ruptura com o paradigma manicomial, né? E aí vamos partir do pressuposto que o manicômio ele não é apenas os muros de uma instituição psiquiátrica, né? Então, na verdade, esse movimento ele começa, né, nessa busca de desconstrução do hospital, né, na ideia de reinserção do louco, né, do cuidado em liberdade, aonde essa lógica disciplinar, né, a exclusão dentro do hospital psiquiátrico, no hospital psiquiátrico, que você vai ter representado é o isolamento, né? Então você isola para observar, para tratar. Então isso é um momento, né, uma das bandeiras de ruptura, né, onde a exclusão não, o tratamento é no território, o tratamento é na comunidade. Esse sujeito, ele é muito mais, né, do que apenas o louco, né? Ele precisa muito mais do que a saúde, do que um tratamento de saúde, né? Ele precisa de cuidado, ele precisa de estratégias de geração de renda, ele precisa estar incluído, né, nesse meio. Então, se a gente tentasse resumir, talvez uma boa síntese seria a busca de uma mudança, da transformação do lugar social do louco. Eu acho que essa é a principal bandeira, né, que envolve uma série de outras intervenções, não apenas no campo da saúde. Qual é a situação do Colônia hoje? Então, o hospital hoje, ele continua aberto, claro que não sob essa lógica manicomial, ele é um hospital hoje regional, com várias especialidades médicas, atende uma população de cerca de 700 mil pessoas, então é um hospital que se tornou referência para uma região inteira na Zona da Mata, e ele tem entre as especialidades a psiquiatria, já com uma nova proposta, a partir do final da década de 70, com uma nova ideia de tratamento, mas que vem enfrentando também os seus dilemas, porque esses 100 remanescentes do período do Colônia, que ainda vivem lá, precisam sair. E foi dado um prazo pelo Ministério da Saúde para essa saída acontecer até 2018. E isso está mexendo muito com as pessoas que trabalham nesse local, porque estão acostumadas a ter aquelas pessoas ali. Mas o hospital, volto a dizer, não é lugar de moradia, eles não podem ficar lá. Então, até ano que vem... Precisa se dar uma solução para eles. Eles saem. E você, além de Holocausto Brasileiro, publicou o livro Cova 312. Queria que você falasse um pouco do que se trata, também uma investigação sua. Então, eu vou tentar resumir um pouco. Cova 312 é a história de um militante político de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que integrou a primeira guerrilha contra a ditadura, que foi a guerrilha do Caparaó, a fracassada guerrilha do Caparaó. E ele era o único civil dessa guerrilha, porque todos os outros integrantes eram ex-militares que foram banidos das Forças Armadas quando a ditadura aconteceu. Ele é preso junto com os companheiros dele na Serra do Caparaó, é levado para uma penitenciária de Minas Gerais e ele é encontrado morto um mês depois nessa penitenciária. Só que o corpo dele desaparece, o Exército dá uma versão de suicídio e ele fica 35 anos considerado pela história oficial como um suicida, sem corpo. O que a gente faz? A gente consegue, a partir de uma ampla investigação jornalística, localizar a sepultura onde ele foi enterrado, que é a Cova 312, e o mesmo inquérito que o Exército usou para comprovar o suicídio dele, que nós usamos para comprovar o assassinato. Eu acho que meu trabalho é muito do resgate da história para construir memória, porque se a gente não construir memória, a gente vai repetir os erros.
E isso a gente não pode Que é um permitir risco que permanente aconteça. que nós vivemos. É isso aí. E vem mais livros investigativos por aí? Vem, só não posso falar o tema, ainda estou doida para falar, mas eu não posso, porque a gente está tratando com muito sigilo, mas é pela Intrínseca aqui do Rio de Janeiro, e eu acho que vai muito nessa linha, não é uma história do passado, é uma história recente, uma tragédia recente na história do Brasil, e que a gente acha, eu pelo menos achava, que sabia tudo sobre essa tragédia, e aí eu fui descobrir que a gente não sabe nada sobre essa tragédia. E aí eu mergulhei, então, em cima dessa história, nesse universo, para trazer a história não contada. Já estou muito curioso e, sem dúvida, todo mundo em casa também está. Que bom. Muito obrigado pelo papo. Infelizmente, o Trilha chegou ao fim. Obrigada a você, Rafael, Daniela, foi pelo um prazer. carinho, por ter me recebido aqui. O prazer foi meu. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.